Devemos relevar tudo. Gente inconveniente, gente que fala alto, gente chata no trânsito. Tudo isso é de menor importância, ou citando uma ex-autoridade federal, de menos importância. Todo o resto que é importante são as grandes causas pelas quais a vida vale a pena. Por exemplo, família. Por exemplo, ética. Por exemplo, a luta contra o preconceito. Estas são as causas que valem a pena e para as quais nós temos que ter justa indignação. Utilizando a Mafalda, a grande personagem da história em quadrinhos do Quino na Argentina, eu tenho que dizer basta a tudo que seja estruturalmente ruim e realmente não rir, nem compactuar com as coisas ruins. A crença aristotélica é uma palavra que depois, essa palavra não é de Aristóteles, é um neologismo inventado por Rousseau em francês. A perfectibilidade, Aristóteles usa uma palavra em grego, a perfectibilidade do caráter. O caráter pode ser transformado e melhorar ano a ano, se eu quiser. Se melhorar o caráter for meu projeto de vida, como é o meu, apesar da dificuldade. Eu luto para ser uma pessoa melhor. Sou derrotado muitas vezes. E às vezes digo para as pessoas que gostam de mim, eu melhorei muito. E elas me dizem, imagina antes. Tamanha quantidade de coisas que tem para consertar ainda. Eu preciso melhorar o meu caráter sempre e constantemente. Preciso ser um homem, um pai, um professor, um profissional melhor cada dia. Perfectibilidade do caráter. Esta luta vai terminar no dia da minha morte. Preciso lutar para isso, sempre. Este é um desafio. Outra questão importante é que eu tenho que incluir o meu eu na ética. Tudo o que acontece, acontece passando por mim, e eu tenho responsabilidade sobre quase tudo. Responsabilidade significa que minha vida, minha família, meu corpo, minha renda, não são dados do destino, mas são questões fundamentais deste momento. Nós temos no Brasil uma imensa tradição de tirar o eu da história. Nenhum de nós assume que faz parte. E utilizamos frases como o brasileiro não sabe votar, o brasileiro é atrasado, o brasileiro no trânsito é muito estressado. Mas eu sou um santo, consciente criticamente e sempre pontual. Eu vou insistir num ponto que é incômodo, porque é a coisa mais fácil de dizer a todas as plateias, que causaria palmas fáceis e agradaria a todos os ouvidos, ela não é verdadeira. Mas se eu fosse populista, eu insistiria. Que frase é essa? Nós somos um país de trabalhadores honestos governados por ladrões. Seria fabuloso isso. As plateias adorariam, porque nós somos os honestos. Nenhum dos 513 deputados que hoje estão em Brasília e dos 81 senadores, da presidente que está em licença para investigação e do atual presidente em exercício, nenhum deles deu um golpe de Estado. Todos foram eleitos em eleições livres, abertas e secretas. Todos que deram aqueles votos que tanto nos envergonharam foram eleitos por nós. Nem que seja pela última vez aquele, mas foram eleitos por nós. E aí Aristóteles nos diz uma frase: os homens refugiam-se na teoria e pensam que estão sendo filósofos e se tornarão bons com a teoria. Nisso se portam como enfermos, que escutassem atentamente seus médicos, mas não fizessem nada do que estes lhe prescrevem. Quem ouve palestras sobre ética e continua andando no acostamento, se funciona como quem vai ao médico, acha o médico ótimo, chega a casa e não faz nada do que o médico manda. Aí o conselho, não vá ao médico e não escute palestra sobre ética. Vá direto para o acostamento, é a sua vocação, é o seu jeito. Não perca mais tempo com isso. A vida sem ética multiplica os problemas porque o mentiroso começa a se enredar exponencialmente em histórias. Toda pessoa que mente tem que ter uma memória brilhante e começa a ser pego nos detalhes da sua história. Ao contrário do que nos ensinaram, isso é terrível dizer, o crime compensa, roubar compensa. As mães estavam erradas, ladrões enriquecem mais rápido.
porém não compensa para sempre, não compensa para toda a vida. É óbvio que o imposto que eu não pago vai para o meu bolso, porém em algum momento há o risco de um funcionário nipo brasileiro aparecer na minha frente da Polícia Federal. Há um risco. Em algum momento eu posso passar pelo constrangimento, que deve ser devastador, de ser preso na frente dos meus filhos. Deve ser devastador este sentimento. Papai é um ladrão. Isso é terrível. E mesmo que papai tenha morrido sem ser preso, eu sei que papai é um ladrão. Papai não podia estar recebendo um salário de 5, 10 mil reais e está nos levando para a Europa de primeira classe. De algum lugar saía esse dinheiro. Papai era um ladrão. Difícil isso. O legado da honestidade é um legado, não é que ele seja exatamente ou unicamente melhor, mas ele é mais fácil. O homem desonesto, quando toca seu WhatsApp perto da esposa, fica apavorado. Pode ser de tanta gente. Não? Celular de gente desonesta tem muito código, tem muita senha para acesso à foto, para mensagem. Um homem desonesto jamais entrega esse celular para a mulher e diz: atende aí, vê quem é. Porque isto é um gesto de profunda confiança na sua ética. Um homem honesto, se alguém diz: você me traiu, esse homem diz com tranquilidade: não, essa é uma história falsa. Um homem desonesto vai saber quem disse isso, quando, em que situação, para saber onde ele vai negar. E assim por diante. A desonestidade torna a vida complicada, torna a vida difícil, torna a vida acidentada. A desonestidade é uma questão que nós temos que pensar diretamente no Brasil, porque nós temos que pensar numa transformação que está sendo demandada neste país, para o qual eu sou muito otimista. Que é isso? Em primeiro lugar, o problema central deste país, a confusão entre o público e o privado. A ideia de que o que é público não é de ninguém, quando a ideia é que o que é público é de todos. A ideia de que se é público eu tenho direitos, mas a ideia que falta é que eu tenho deveres maiores. Eu tenho direito a escarrar na minha casa. Eu tenho direito a jogar papel no chão da minha casa, é um direito privado. Eu tenho direito a tudo na minha casa que não fira a lei. Eu não tenho direito a quase nada em público, porque o público me obriga de muitas formas. Houve um ministro do trabalho, numa era que a gente achava a mais corrupta da história, logo após a ditadura, um presidente estava sofrendo impeachment, os jovens nem vão saber, a gente achava que nunca tinha visto tanta podridão no Brasil naquela época. Saudade daquele tempo que um Fiat era o ponto da corrupção. Houve um ministro do trabalho que levou a cadela, de fato, a própria cachorra, para o veterinário em carro do ministério. Descoberto, ele deu a frase exemplar que cachorro também era gente. O ministro achava que a nossa crítica era ao tratamento dado ao cachorro. Não era. Podia ter sido levada ou não levada, o problema não era o cachorro, a cadela. O problema era o carro público, podia ser a esposa ficando no mesmo campo. Ou seja, podia ser a mãe, podia ser qualquer outra pessoa. Mas o ministro não pensava nisso. Como um administrador do Rio de Janeiro usava o helicóptero público para levar a babá e o cachorro para a praia. Este não é o problema. Babá também é gente, certamente mais gente do que esse governador. O problema é o público sendo utilizado para o privado. É o carro privado levando filhos para carro público levando filhos para a escola. Essa confusão no Brasil é muito difícil. Alguns governantes foram acusados de levar objetos do palácio. Eu não acho nem que seja de fato roubo. É que eles já não sabem mais a diferença entre o que é deles
e o que é do Estado. Parece separação de casal. Isso eu comprei em 1976, você não lembra? Parece que não há mais essa distinção entre público e privado. E outra tradição brasileira que é terrível, especialmente para quem tem cargo no Brasil, a interpretação da norma. O brasileiro tem uma dificuldade estrutural com a norma, ele interpreta. Eu achei que era para fazer isso, mas hoje estava chovendo. Mas veja, não tinha uma cláusula de umidade do ar para isso. Não, eu não vim para a reunião porque hoje é véspera de feriado. Eu achei que nas vésperas de feriado é muito difícil. O brasileiro acha muito. Às vezes a gente tem que dizer, aqui é um campo que você não precisa achar, só executar. E aqui é um campo que você pode achar. Interpretação da norma é uma característica nossa, muito forte no Brasil. Ela é um pouco da nossa alegria e um pouco do nosso terror. Provavelmente nunca haverá fascismo no Brasil, porque fascismo pressupõe colocar as pessoas em fila para saudar um Führer. Fazer uma fila no Brasil é um sacrifício. Um ia faltar, outro ia perder, uma mãe ia estar doente, ia ter muito buraco na propaganda fascista. Nós somos dados à interpretação da norma, e essa imagem eu gosto muitíssimo dela, porque para a ética brasileira voltar a ser uma prática e não apenas uma preocupação, eu descobri essa imagem que me toca de forma particular. De um lado o pé de uma bailarina, o lado direito na sapatilha de cetim, graciosa, voando, bela dançarina. No pé esquerdo está o custo disso. Nós no Brasil costumamos valorizar o resultado e não o custo. Por isso que no Brasil pessoas de sucesso são olhadas sem levar em conta o que custou este sucesso para esta pessoa. Alguém olha para a casa boa de alguém e não pensa os anos de poupança, de trabalho, de investimento para você chegar ali. Eu aprendi e tenho dito isso repetidamente porque hoje é uma crença total minha. Eu aprendi que jeito ou sorte é o nome que todo vagabundo dá ao esforço dos outros. Todo vagabundo diz que alguém que venceu tem sorte, tem jeito. Nossa, você tem uma sorte, o dinheiro lhe sorri. O dinheiro nunca sorri para ninguém. O dinheiro para ser obtido é um sacrifício muito grande, às vezes mais, às vezes menos. É uma coisa que me irrita há anos e eu tenho insistido, quando as pessoas me dizem, nossa, você tem muito talento com línguas. Eu não tenho talento algum. O pouco que eu fiz na minha vida é fruto de sábado e domingo estudando verbos irregulares e passando férias de janeiro e fevereiro fazendo estágios no exterior para ver se aprendia alguma coisa. E aí quem não faz isso diz, nossa, mas como você tem jeito? Não tenho jeito nenhum. Todas as vezes que alguém olha para alguém e diz, nossa, mas como você consegue isso? Por detrás disso está o pé esquerdo, o sacrifício, as horas de trabalho, as muitas horas de trabalho que cada coisa demanda na vida. Mas nasceu rico. Vocês sabem melhor do que eu, estando no mundo da economia ativa, que a garantia de dinheiro em família não dura uma geração se a pessoa for estúpida. Não dura uma geração, porque tem gente mais esperta com menos dinheiro. E o dinheiro não leva desaforo para casa. O esforço e o trabalho têm que ser retomados como valores. Para isso eu preciso dizer às pessoas que têm menos, que elas têm que se esforçar, e aos que têm mais, que também têm que se esforçar muito para manter o que tem, ou se quiserem aumentar. E quando eu digo ter o que tem, não é só material, é também pessoal, habilidades e assim por diante. Ninguém merece nada na vida, todos devem obter tudo. Ninguém merece nada. Ninguém vem ao mundo com uma cláusula de habilidade.